Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast da Fazenda. Este que vos fala se chama Lucas Salles e é com muita honra que eu apresento esse primeiríssimo podcast direcionado apenas, exclusivamente à Fazenda, o maior reality show clássico dos reality shows. E eu estou aqui, mas não estou sozinho. Ao meu lado tem ela, a doce, gentil, linda, bela e queridíssima convidada para esse podcast de estreia, Keila Gimenez. Muito obrigada. Obrigado a você, Keila Gimenez. E ao meu outro lado tem ele, como é que eu poderia chamar? O Zidane da seleção oficial da Record TV. Ele, o querido, o belo e o inimaginavelmente gato Thiago Kalil. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Lucas Salles. Isso foi uma cantada. Foi maravilhoso. Obrigado, Keila. Você tem uma leitura muito boa. E agora a gente vai falar sobre a Fazenda, esse reality show que chega à sua 11ª edição e que tá prometendo muita coisa e muita novidade. Não é mesmo, Thiago? Muita coisa. Consolidado um reality como o clássico dos realities. A gente tá na expectativa de saber qual é a lista. As listas que estão correndo, que sempre tem as listas paralelas que vazam, são incríveis. O mercado negro da lista do elenco da Fazenda. Tem pessoa que vende isso nas redes sociais, Tem que ver que a pessoa da crise, né? A crise faz a gente, nos obriga a ter ideias geniais como vender. Até porque os sites de celebridades, as colunas, elas ganham o que ela ganha de audiência, soltando, veja a provável lista da Fazenda, que na verdade o cara provavelmente inventou aqueles nomes. Sim. Ou faz a famosa enquete. Quem você gostaria que estivesse dele na E Fazenda? aí dá aquilo ali como uma certeza, Exatamente. né? É uma forma boa de se ganhar dinheiro. É comum a gente achar que o reality A Fazenda fornece conteúdo somente pra quem assiste pela TV, mas a gente sabe que não é bem assim. Desde a sua estreia em maio de 2009, a Record TV está presente em outras plataformas, e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Como o reality show A Fazenda proporciona material para todos os tipos de público, presente em todos os tipos de plataforma. E eu queria só deixar muito claro que a televisão é uma plataforma. Sim. É uma mídia. O que a gente chama Importante. de internet, rádio, televisão, cinema e jornal são conhecidos como as 5 mídias, né? Os 5 cavaleiros da mídia no Brasil. E quando surgiu o teatro, que é o primeiro, tudo certo. Quando surgiu o jornal, tudo certo. Quando surgiu o cinema, todo mundo fala, o teatro vai parar. Quando surgiu a televisão, todo mundo falou, agora o cinema vai parar. Não vai ter, ninguém mais vai ao cinema. E aí quando surgiu a internet, todo mundo ficou falando, ninguém mais vai ver televisão. Ninguém vai ver TV. E assim então, vai. sempre esse mesmo comentário, ninguém vai mais ver. Não, mas estão vendo. Tanto que a Fazenda chega com bons índices na sua 11ª edição, certo? Thiago, eu falei alguma besteira agora? Não, tá Não, certinho. foi programa de cultura esse, viu? Muito... Muito bom. Não, é Informação. legal. Obviamente que assim, a Record TV nasce, a cabeça do grupo é a televisão e é um programa feito para a televisão. Porém, é importante, tudo que movimenta esse programa nas outras plataformas, eu posso falar pelo R7, porque eu sou editor do R7, mas a equipe toda que tá nesse entorno, tem o Play Plus, que é 24 horas de tudo que acontece lá dentro da casa, você fica sabendo em tempo real. Você tem agora o canal do YouTube, Sim. que é a grande novidade dessa edição, youtube.com/fazenda. Temos esse podcast. Temos esse podcast. Temos este que é uma nova podcast. mídia, que seria Temos- que é bem parecido com rádio, mas aqui é um programa só, você pode ouvir onde você quiser, Na você hora que quiser. É um rádio on demand. E temos as lives soube que tem novidade esse ano. É verdade, parece que tem um bom apresentador. Bom? Me Não, conte. mentira, não é bom, não é E Keila. tem a movimentação nas redes sociais, porque eu acho que essa última dúvida. edição ficou muito clara com a chegada do Marcos Mion, que é um super multimídia, bombou muito nas Bombou, redes sociais, exatamente. mais do que costuma bombar. É verdade. Então a Fazenda meio que renasceu ali no Twitter, então era uma loucura. Quando entrava no ar, só se falava disso. Engraçado que o público que está presente nessas mídias, vou dizer plataformas, né? Porque a mídia é a internet, dentro da plataforma Uhum. da internet, que seria o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles consomem muito a Fazenda e repercutem até hoje. Vamos dar um exemplo muito simples? Os memes. Sim. Os memes repercutem até hoje e são utilizados desde a primeira edição. Sim. Com Desde quando certeza. ficaram famosos. E o meme nada mais é do que um vídeo, uma foto que representa algum sentimento, alguma situação. E a gente consegue ver isso muito bem, porque a Fazenda representa todo mundo. Verdade. Desde os malucos até os sensatos, desde Sim. os desesperados até os Os controlados. bonzinhos, os É o pequenos espelho da vilões, né? sociedade, sem dúvida. Então a gente consegue ter essa representatividade muito forte dentro do reality show, que é uma coisa que a gente não consegue ter em outros reality shows. Verdade. Não puxando sardinha pro nosso lado, né, Verdade, Keila? verdade. E você vê quando uma pessoa virou sucesso dentro da Fazenda, quando ela ganha o próprio meme. O próprio Se meme. ela virou meme, ela virou sucesso Então dentro da Gretchen Fazenda. seria o exemplo de sucesso. Gretchen é um exemplo de
sucesso. Se você passou pela Fazenda e não teve o seu meme, você foi um derrotado. A Gretchen, Você não ficou memorável. Você não ficou memorável. Ninguém lembra de você. E a Gretchen conseguiu uma repercussão boa, né? Que ela foi da Fazenda, ela virou um meme, voltou à sua ativa. Muitas pessoas perceberam que ela não era só a rainha do rebolado, que era uma mulher incrível, com uma história ela maravilhosa. chegou para outro público por causa da internet e por causa dos memes. A Gretchen é um exemplo interessante, porque não só ela fez parceria com a Katy Perry por causa dos memes, como ela no começo tinha uma relação ruim com os memes dela. Ela rejeitava, ela achava que ela estavam debochando dela. Engraçado, eu Até que perguntei ela isso a entendeu ela. o que era. Então, eu perguntei isso a ela no evento Fazenda Talks. Eu a entrevistei e perguntei. Falei, se você não gosta dos seus memes? E ela respondeu positivamente, falou, adora. Ela ama. E que ela ainda usa os stickers no WhatsApp. Ela usa, e o pior é que ela usa mesmo. Você conversa com ela, ela manda o meme Ela dela. manda. Ela manda O o meme sticker dela mesmo. Você É quer coisa verdade. melhor do que você falar com a Gretchen vir uma demais. figurinha dela? É sensacional, é sensacional. Mas no começo ela não gostava, Ela não gostava. Aí ela entendeu o quanto isso era bacana pra carreira dela e pra renascer mesmo. Porque- E começou a usar a favor. Mas é um conflito de gerações. Ah, A com gente, é certeza. super concebível, super entendível isso. Você realmente vê uma pessoa que teve sua fama, teve sua estrutura lá nos anos 80, nos anos 90, e chega uns anos 2000, 2010, mudam tudo isso. A gente tá falando dela da Fazenda 5. Sim. Então já tinham os memes, já tínhamos sido contemplados com o Theo Becker falando esse irmão desse, Sim. que na minha opinião foi o primeiro meme da história do mundo. Antes da gente entender o que é meme, veio o Theo Becker e presenciou com esse irmão desse, que irmão desse, que irmão desse. Era uma família o corpo do Theo Becker, né? A gente não sabia disso. Sensacional. E além disso, a gente teve também Maria, que não foi ela que cedeu. Foi a Foi Viviane Viviane Araújo. Araújo. Viviane Araújo Mas que por gritava conta a dela. Maria. Sim. É, por conta dela. Mas a Gretchen é pra mim, um exemplo clássico de uma pessoa que aproveitou esse boom nas mídias aí, nas outras plataformas pra E o bombar mais de novo. interessante é que quando a Gretchen participou da Fazenda, ela não tinha noção da história dos memes. Então ninguém pode acusá-la de ter sido um personagem ou de, De ter sido um propósito. fake pra Exatamente. provocar isso. Exatamente. Grande ponto, Thiago, verdade. Porque agora a gente sabe que se você fizer alguma coisa pra causar, pode ser que você vire um meme. Naquela época não Não sabia. tinha. Então era o começo de tudo. Seria o biscoiteiro, o famoso biscoiteiro. Ele tá o ganhando biscoito. biscoiteiro, O que já também não é VTZero, legal. né? Pra VTZero. entrar na linguagem do real. VTZero. Exatamente. Agora a gente brinca internamente, a gente tem uma conversa que não é uma brincadeira, é sério, que a Record é a memissora Memissora. da Fazenda. E inclusive nessa edição a gente tá preparando, tem novidade aí que eu ainda não vou falar, mas pra facilitar a vida de quem quer fazer meme com a Fazenda, então fica ligado que... Oh, bem legal. legal. É um spoiler aí. Gostei. Muito que bom, já gostei. quer- Já, eu pode botar quero. no seu blog, hein? Eu Que quero, eu vou colocar participação no de O blog. seu blog aqui, né? também é uma plataforma. É também uma plataforma do R7 e eu falo bastante da Fazenda porque o mundo fica falando da Fazenda quando a Fazenda tá no ar. É muito louco, fica todo mundo falando. Keila, me ajuda. A gente conhece seu blog, a gente sabe quem é você, mas eu queria muito saber dados. Quando vem a estreia da Fazenda, da nova edição da Fazenda, em quantos % isso representa, mais ou menos? Pro meu blog, olha, o R7 em geral cresce com a Fazenda, mas o meu blog tem um crescimento só da Fazenda de 20%, assim, que a galera vai pra ler a Fazenda. E é um público que vem e fica. E fica. E fica Cara, além isso das é outras incrível. coisas. O mas é R7 muito como- louco. A gente devia fazer, na verdade, um levantamento e levar isso até pra área comercial, de mostrar que o público, cada vez que a gente vai agregando mais pessoas, vai fazendo essa conexão, eles ficam, eles não vão embora. E quanto Audiência- mais barraco, mais A audiência bomba do o R7 cresce 40% com a Fazenda, Olha lá. do portal como um todo. Tá vendo? Isso é Coisa pra muita caramba. É muita coisa. Mas vocês acham que só o barraco pode acrescentar esse número? Ou a gente pode, por exemplo, Não, é fazer tudo. com mais brincadeira, piada, Não, é mais tudo. diversão Tudo, dentro? É tudo. tudo, Se você pensar um personagem que me marcou muito foi o Rodrigo Capella e a Roberta Portela. É incrível, um incrível comediante. E a participação deles era extremamente leve, eles brincavam, eles sacaneavam Sim. o outro, mais ou menos como foi a sua participação no Power Couple. E aquilo as pessoas queriam ver, porque o reality, ele nada mais é do que o espelho da realidade. Então ninguém quer só ver barraco. É As uma pessoas novela gostam de da vida barraco, real. gostam. Uma coisa que rendia muito na última edição era o romance da Gabi com o João Eu ia Tolle, que falar era, isso. na verdade, Que um era uma casal novela. romântico. E que era a vida real. É, Na então isso redação da rende. R7, a gente fica com os monitores ligados e inclusive Verdade. da transmissão 24 horas. Sim. Eu não esqueço do primeiro beijo deles, foi no horário do almoço. Teve uma festa, a gente Que a festejou. gente, a redação aplaudiu, porque todo mundo, eles estão se beijando! E às vezes, Novela da vida real, as pessoas Maravilhoso. ficam torcendo. você pelo casal. vive daquilo, é um Maravilhoso. negócio muito maluco. Só pra gente entender, todo ano, a princípio, temos a nova edição da Fazenda. Sim. Sim. Então chegamos na 11ª, mas eu queria entender Sim. qual o principal objetivo de executarmos a Fazenda, o reality show A Fazenda.
principal objetivo, acho que é atender o interesse do público. Isso, pensando no telespectador em primeiro lugar, o público quer a Fazenda. É uma coisa que as pessoas pedem. A gente teve um ano que não teve, não me lembro se foi 2017 ou 2016. As pessoas reclamam as pessoas muito. Foi sofreram 2017. com aquilo. Que em 2018 a gente voltou com o Mion. Exatamente. Primeiro ano do Mion. E aí, o próprio impacto, a chegada do Mion na Fazenda é uma coisa que mudou completamente a expectativa das pessoas, como as pessoas viam e se relacionavam com o reality. Então você vê o impacto daquilo na vida, de fato, porque os assuntos, a gente pode falar de um portal de notícias, se a pessoa não tem, se o público não tivesse interesse em saber daquilo, não tinha razão da gente estar falando tanto. Por mais que seja um programa da casa, mas as pessoas vivem em função disso. Então, o objetivo número 1, é claro que é da audiência, é claro que você tem resultados comerciais, é claro que é tudo isso, porque ninguém é hipócrita dizer que não. Mas é você atender a expectativa desse público que quer isso. Não, e a gente não fica falando da Fazenda pra divulgar a Fazenda. A gente fala da Fazenda porque a Fazenda realmente é assunto da pessoa no trabalho no outro dia de manhã. Somos na nós escola, que crescemos na faculdade. Fazenda, né? As pessoas não ficam falando. Não ao contrário. Até porque os outros veículos também falam da Fazenda, Sim, porque rende pra rende todo muito. mundo. Keila, eu queria fazer muito a sua pergunta, que é um interesse meu, uma dúvida minha, mas eu tenho certeza que é muito legal a gente falar sobre isso. A diferença que o Mion trouxe pro reality show A Fazenda. Você é colunista, você deve ter visto diversas notícias, deve ter visto diversos comentários. Queria muito saber a sua opinião sobre isso. Eu até falei pra ele isso, que eu acho que é uma linha do tempo. Existe a Fazenda antes do Mion e a Fazenda depois do Mion, que é uma mudança radical em como o público vê o programa, o relacionamento do público com o programa, deles participarem efetivamente, porque o Mion tem um canal muito bom de comunicação com as pessoas, de ouvir, de responder. Ele é muito, muito, muito interativo. É uma coisa assim, básica, porque a Fazenda antes falava de interatividade, mas ela praticava menos do que ela falava. E não tinha uma ligação, né? E eu não acho tinha que hoje a Fazenda pratica a interatividade que o público pede. Ela vive isso. Que o público exige, né? Exige. E o Mion tem isso. Porque quando acontece as coisas, ele é o primeiro a correr no Twitter e falar: meu Deus, tá pegando fogo no feno. O que vocês acham dessa briga? E aí todo mundo participa. E tem algumas questões, sem querer me meter. O Mion já vivia a Fazenda por causa do Vale a Pena Ver Direito. Então também não foi que ele foi jogado no mundo que era desconhecido pra ele. Conhece muito. Por outro lado, a gente falou do Fazenda Talks, foi um evento que rolou aqui na Record TV há um tempo atrás, e ele falou que o quanto ele foi surpreendido, que o Carelli falava pra ele: não, você não tem noção do que é, e ele se surpreendeu com a cobrança, a interação das pessoas em cima dele nas redes sociais, que ele não tinha noção dessa potência. Se o cara, que é um dos mais influentes das redes sociais no Brasil, mas viu isso surgir, não tinha participou dessa criação do poder, então imagina o quanto isso não foi... O Mion, pra mim, é uma das maiores... um dos maiores acertos da televisão brasileira. Acho um grande acerto na Fazenda. Surgiu com 17 anos apresentando o programa. Depois ele teve um programa só na Rede Bandeirantes, se eu não me engano. Ele é um dos maiores acertos. É um genial. Se você não conhece, se você é jovem que nem eu, procure alguns vídeos do Mion. Tem os piores clipes do mundo. Melhor tem Descarga MTV. É genial o que ele fazia no improviso, o ao link que vivo. ele fazia com o Supla, pra mim, é uma das melhores coisas da TV. Maravilhoso. É maravilhoso. O Supla deve muito a ele. Assim como a Gretchen deve aos memes, É o Supla verdade, deve ele muito a rementou. Acho que estamos todos conectados com o Mion. Inclusive, nós perguntamos ao Mion como tinha sido a experiência pra ele, se ele acaba sendo, sei lá, um 17º participante confinado. E ele respondeu a gente. Tem um vídeo e a gente vai mostrar agora. Fala, Lucas Salles. É o seguinte, você está começando agora na Fazenda. Eu comecei o ano passado e você vai entender que a sua dedicação é fundamental para o programa. Dedicação de tempo mesmo, que eu digo. Não é só de interesse. Então, realmente, eu me considero o 17º confinado da Fazenda. A partir que o projeto começa, eu já mergulho assim mentalmente, ok? Mas, de fato, com o trabalho, quando o programa começa, eu não consigo trabalhar de outra forma. Então eu estou na Fazenda, e se eu não estou na Fazenda, eu estou vivendo a Fazenda, as mais variadas formas, como as plataformas digitais, como os relatórios. Eu recebo 2 relatórios por dia de tudo que aconteceu, para saber o que eles fizeram. Mas também é muito peculiar isso, porque nem tudo vai para o ar. Ao mesmo tempo tem coisas que vai só no Play Plus. Então tem coisas que a gente sabe que o público vai entender, e tem coisas que a gente não pode comentar porque não faz sentido se não foi para o ar, porque afinal de contas é um programa de TV. Então tem todo um trabalho assim, muito minucioso, que eu tenho que estar muito atento. Então, sem dúvida nenhuma, a Fazenda não necessariamente exige. Tem gente que, né? Por exemplo, o Justo falou, ele da declaração que ele ia lá, só lia o TP e ir embora para casa. Eu não, eu gosto de mergulhar nos projetos.
Então, para mim, a Fazenda exige uma dedicação total. Eu troco a noite pelo dia, porque a gente fica ao vivo lá em Itapecerica, eu chego na minha casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, é difícil levantar às 6, como eu sempre levanto, apesar de eu levantar, mas fico com a vida do avesso, de ponta cabeça, mas tudo pelo programa, da forma que eu gosto de apresentar o programa e da forma que eu acho que o programa merece, um apresentador como o programa merece, que como o público merece também. Todo mundo vê o meu envolvimento, todo mundo vê o quanto eu gosto, o quanto eu me divirto, o quanto eu me emociono, e eu acho que isso representa muito as pessoas que estão em casa. Eu gosto de ser, ao mesmo tempo, mais um telespectador que está consumindo e adorando o programa, e eu gosto de ter esse ar de ser um participante por estar confinado e junto com eles, vivendo tudo, as provas, as emoções, as brigas, as tretas, os romances, tá vivendo tudo o tempo inteiro. Então a Fazenda é, sem dúvida nenhuma, um programa assim que eu fico submerso, assim, completamente tomado pelo programa. Muito obrigado, Marcos Mion, pelas suas palavras lindas, belas e incríveis. Como a gente gosta do Mion, né? Gosto. Que presente que é o Mion. Obrigado, Mion, de verdade. Keila, eu vou parafrasear você e dizer que a Fazenda tem AM e DM, que é antes de Mion e depois de Mion. Exatamente. Maravilhoso. E o público saca o quanto ele vê o programa, o quanto Total. ele participa, porque esse distanciamento do apresentador fica muito claro. Se ele total. tá distante do programa, se ele tá dentro do programa, Total. você percebe. E sem contar que existe uma equipe gigantesca lá em Itapecerica fazendo o programa. Aqui na Record TV tem uma equipe gigantesca acompanhando isso 24 horas, Verdade. botando as coisas no ar, fazendo tudo. Então, assim, em todas Quantas as pessoas, plataformas... mais ou menos, Thiago? Muitas. Muito, mas Eu generalizando assim, um quanto, assim? Eu não sei te dizer, Umas mas 300? somando Itapecerica e Record TV, sim, com certeza. Com certeza. Porque lá eles têm trabalhando pro turnos, produto. pessoas que, assim, a Sim. pessoa que fica de manhã. Eu já fui na Fazenda com a Fazenda Acontecendo. funcionando, acontecendo. Que irado, E que fiquei legal. andando ali pelos corredores, vendo eles dentro da casa, assim como as câmeras os veem. É muito louco. É uma equipe gigante, que trabalha muito, muito. Que maravilhoso. Então você ter só complementando, Claro. você ter esse apresentador que abraça isso é incrível. E aí por isso que o programa só ganha. Que maravilha. Bom, eu tenho uma última pergunta pra gente finalizar. Quero só deixar isso muito claro, que eu amei vocês. Não, muito Amei, obrigada, amei. viu? Com certeza vocês estarão no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Eu vou fazer de tudo para que vocês estejam. A minha última pergunta é que eu quero entender: em que momento a Record TV percebeu o potencial da Fazenda? Onde foi que a Record TV viu e analisou e concluiu que a Fazenda seria um clássico dos realities? Acho que quando assistiu The Farm, que é o formato original, acho que mas foi antes da Fazenda começar, sem dúvida nenhuma. A própria estreia, o fato do Carelli, que é o cara que botou o reality show no Brasil, na televisão, o cara que foi o diretor da Casa dos Artistas, Sim. ser o diretor da Fazenda, isso já mostra que não foi uma coisa feita do dia pra noite. Foi muito pensado e apostado nisso. O fato de você ter, na estreia da Fazenda, no mesmo ano, ter tido 2 edições, também só comprova que a emissora viu e acreditou naquilo assim que começou. É exatamente E pra você, isso, Keila? né? Logo na compra do formato. E eu acho, assim, que a primeira edição, logo que ela entrou no ar, ficou muito claro que não era mais um reality show. Não. Que era o reality show, que era diferente de tudo que... Porque tem essa dúvida, né? Como a gente tem reality show de confinamento, tem muitos. Sim. E quando a Fazenda estreou, já tinham, né? Sim. Tinha Big Brother, Casa dos Artistas, outros realities. Então, assim, agora a Record vai ter o Big Brother deles, a Casa do Artista. Não é. É a Fazenda, ela é diferente dos outros realities. Então, a primeira edição deixou isso bem claro. E o formato realmente é muito É interessante. incrível. É incrível. E, é claro, bem executado. Então, poderia dar errado. Então, parabéns ao Carelli aí, por toda a sua equipe, Boa, por Carelli. todo o seu Ele ganhou trabalho. vários cabelos brancos com a Fazenda. Bom, Keila, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Você brilhantou, você é muito linda, obrigada, de verdade. muito obrigada. Ele está me cantando depois de cantar o Calil, agora Perdão. ele partiu pro meu lado. Desculpa. Ei, não gostei disso. Calil, você é muito lindo Obrigado. também, muito incrível. Obrigado Você pela diz sua isso pra participação. todos. Quase todos, só para 2 pessoas. Obrigado. Muito obrigado a você, caro ouvinte, que nos ouviu com o seu ouvido. Fica aqui o nosso podcast da Fazenda. Eu acho que o nome desse episódio de estreia podia ser A Fazenda, mais que um reality show, um show de realidade.
Nossa, que bonito. criativo. Gostou? Bom? Gostou? É, maravilhoso. Então, ficou aqui a sugestão. Sucesso! Se tiver aí no nosso título, eu vou gostar bastante. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Um beijo. Acompanhe a Fazenda, porque ela chega na sua 11ª edição agora, dia 17 de setembro. Estreia com muita novidade. Marcos Mion no comando desse incrível formato que você não pode perder. São 16 participantes e mais da metade do país está dentro. Você não pode ficar de fora. Muito obrigado. Eu sou o Lucas Salles, acompanhado de Keila Gimenez e Thiago Calil. E aguardo você para o nosso próximo episódio. Um beijo, fique com Deus e até breve.